Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco para mais uma manhã de informação e uma conversa que vai falar sobre o Conselho Regional de Contabilidade, inclusive sobre essa profissão que vem passando por transformações importantes. E aqui no Espírito Santo, o acompanhamento sobre todo esse andamento está sendo feito de perto pelo conselho que representa essa profissão tão importante. Inclusive, por causa disso, o nosso convidado aqui presente hoje é que vai explicar muito mais para mim e para vocês sobre todos esses passos. Nosso convidado hoje é Walterleno Noronha, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Uma conversa que a gente quer justamente te aproximar dessa profissão, entender as transformações e como nós podemos ser impactados enquanto sociedade por um trabalho de relevância liderado, então, pelo presidente à frente do CRC. Bem, presidente, bom dia, bem-vindo ao nosso Em Destaque, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade de trazer informações do Conselho para todos, que vão nos acompanhar. Que bom, excelente. E a gente sempre se aproximar, de trabalhos assim, inclusive até com eventos de relevância nacional, como foram feitos recentemente, pelo Conselho, colocam o Espírito Santo com destaque, sobre a observação de tudo que está impactando a contabilidade, os contabilistas, assim como também nos apontando caminhos, Acho que até esse momento a gente pode iniciar falando sobre esse trabalho do Conselho, presidente. Como é que ele se articula? Por que a representatividade é tão importante? Claro. Bem, a profissão da contabilidade hoje, ela domina de uma forma muito importante um cenário nacional, com mais de 530 mil profissionais em todo o nosso país. Aqui no estado do Espírito Santo, para você ter ideia, Fábio, nós temos mais de 10.700 profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade, espalhado em todo o nosso estado, que exerce essa função tão importante de ajudar a sociedade, ajudar o fisco, ajudar os empresários nas tomadas de decisão. E como você comentou, a nossa profissão ela realmente está passando por muitas modificações nesses últimos anos e esse é o nosso papel, de trazer o destaque da profissão da contabilidade, ajudar a sociedade defendendo-a, e além de inúmeras outras atividades, como por exemplo, capacitação da profissão, o registro profissional, a fiscalização da profissão, sempre no guarda-chuva lá do Conselho Federal de Contabilidade, que fica em Brasília, e todos os estados com os seus respectivos conselhos regionais de contabilidade. Excelente. Até para a gente também deixar as pessoas atentas, que transformações é essa que a gente cita? Até antes de começar o programa, o presidente aqui conversando, há uma figura, parece, que representa o contador, caneta atrás da orelha, uma calculadora, muitos papéis, mas o avanço da digitalização e dos processos eletrônicos acabaram, acho que, impactando. É essa a grande transformação que estamos vendo, presidente? Sem sombra de dúvidas, Aquela imagem, Fábio, que nós tínhamos do profissional da contabilidade atrás de uma mesa, baixinho, barrigudo, com a caneta atrás da orelha, careca, ela ficou no passado. Porque hoje a profissão da contabilidade é uma profissão extremamente importante, mas que está sofrendo inúmeras modificações. A gente sabe que a profissão exige um estudo, uma educação profissional continuada, que é uma atualização constante de toda a legislação que rege a nossa profissão, que rege o nosso trabalho, até porque é das mãos de um contador que a tua empresa vai exercer o recolhimento lá dos seus tributos, que vai realizar o pagamento dos seus funcionários, que vai contabilizar, ou seja, formalizar o pagamento dos seus fornecedores, os seus recebimentos através do faturamento dos seus clientes, ou seja, é através da contabilidade que se organiza toda essa movimentação. E a gente não pode ignorar que com a tecnologia, com o avanço dessa normatização profissional, o avanço do nosso dia a dia ela acaba acontecendo também de uma forma muito exponencial, como, por exemplo, a reforma tributária. A reforma tributária está sendo um divisor de águas na profissão do profissional da contabilidade, que, primeiro, precisa de estar atualizado com essas novas modificações e é uma preocupação do Conselho Regional de Contabilidade. Como você comentou também,
o próprio CRC do Espírito Santo, se preocupando com esse cenário, trouxe uma convenção muito grande aqui para o nosso estado, com palestrantes renomadíssimos de nível nacional, para nos ajudar a pensar essas informações, de ouvir, né, profissionais que estão à frente do seu tempo referente à profissão, referente a essas mudanças da reforma tributária, para que nós possamos nos atualizar e, a partir de agora, ter um novo cenário da nossa profissão. Isso é o que o CRC busca, de levar conhecimento para o profissional da contabilidade e automaticamente sendo reproduzido aos seus clientes, né, aos clientes do escritório, para uma excelência na prestação do serviço que aquele profissional se propõe no mercado. Esse tema da reforma tributária, né, por vezes aparece aqui no nosso programa, o gestor público fala da preocupação com a arrecadação, né? O empresário, esse que é do capital privado, pensa justamente em como lidar também com a legislação que vai ter uma transformação. E até recentemente a gente falou, né? Vai ter um momento, pelo menos até 2032, né? Que a nossa atual legislação com a nova vão caminhar juntas até que haja sobreposição para os trâmites seguintes da reforma tributária, a implementação devidamente dita dela. E esse momento, então, presidente, é justamente, a gente vai caminhar daqui para frente, já estamos, né, num momento aí de o profissional conhecer a legislação, fazer com que ela seja aplicada na área devida e para que todos, então, depois falem a mesma língua no final, né? É exatamente isso, Fábio. O desafio atual que o profissional está convivendo é de, primeiro, dar continuidade naquela apuração, naquela rotina diária, com o cumprimento de inúmeras obrigações acessórias que ele já vem realizando, né, independente do porte das empresas. Nós sabemos que temos empresas ali regidas pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, pelo lucro real, dependendo da complexidade, do tamanho do porte, um microempreendedor individual. Ou seja, essas realidades que atualmente estão em vigência sofrerão modificações muito profundas até 2032, caminhando com esses dois cenários, o atual e o novo, para que a partir de 2033, aí sim, fique apenas com essa nova legislação da reforma tributária. E esse é o maior desafio, de saber com que o profissional da contabilidade tenha que trabalhar com esses dois cenários, né, dando conta do cumprimento desses inúmeros procedimentos que são necessários, porque é através do profissional da contabilidade que as prefeituras, que o Estado, que a União consegue ter o valor das suas arrecadações. Exato. Porque é o profissional que faz o cálculo, que apresenta essas obrigações, por isso que o contador ele tem que ser tão bem avaliado, né? Tem que ser dado uma atenção especial a esse importante profissional, porque é a partir das mãos dele que todo o orçamento, né, público vem sendo mensurado. Então, temos que valorizar os profissionais e os profissionais têm que estar atualizados nesse importante momento da sociedade. E mesmo dentro das organizações privadas, né, a gente tem setores muito robustos dentro das empresas, né, que representam o setor de contabilidade e os profissionais. Inclusive, setor estratégico, porque ele pode até direcionar o posicionamento da empresa nos seus investimentos, nos seus gastos, né, presidente? Então, dentro das organizações, o setor de contabilidade, então representado aqui pelo senhor hoje, né, através, obviamente, da representatividade pela profissão, acaba tendo esse papel, inclusive, sensível, né? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, Fábio, é uma preocupação do Conselho Regional de Contabilidade de aprofundar e de destacar importantes assuntos que a contabilidade precisa de se preocupar. Como, por exemplo, nós temos lá dentro do Conselho de Contabilidade um grupo de estudos específicos para a área tributária, nós temos um grupo de estudos específicos para uma contabilidade eleitoral, para a contabilidade comercial propriamente dita, para a área da contabilidade pública, porque é uma outra realidade, né, diferente da contabilidade privada. Nós temos, por exemplo, uma comissão que trata especificamente de contabilidade de cooperativas, a contabilidade de terceiro setor, né, que a gente denomina lá,
as associações, as igrejas, aquelas atividades próprias que muitas das vezes a gente só pensa na contabilidade para as empresas privadas. Mas é muito mais do que isso e nós precisamos de também aprofundar esse tipo de estudos voltados agora, por exemplo, para um assunto de sustentabilidade, ESG, que é uma responsabilidade que está sendo reproduzida agora na contabilidade. As grandes empresas, para você ter ideia, querem saber se as menores empresas estão preocupadas com o cenário, né, da sociedade ambiental, né, da organizacional, com todos os conceitos que o ESG vem trazendo, do social propriamente dito, porque quando você consegue reproduzir pela contabilidade, para a sociedade, para as empresas, esse cenário, essas empresas começam a se destacar e fazem a diferença, elas são buscadas a prestar o seu serviço para as grandes empresas, porque sai do tradicionalismo e começa a entrar na área da vanguarda, né, do destaque, e é isso que a maior e a melhor ferramenta para demonstrar esses números é através da contabilidade. Exato. O senhor me lembrou agora até da apresentação recente que aconteceu do governo do estado pelo Bandes, né, que está fomentando ou fazendo os trabalhos de um fundo, né, para poder mensurar, só um exemplo, né, mensurar a descarbonização. Sim. Agora o senhor foi respondendo, eu fui lembrando que eles avaliam tudo isso, né, a aplicação da energia solar, dá tantos por cento de redução no consumo da energia elétrica da rede, mas aí quando você consegue esse índice, você consegue um financiamento com, né, menores taxas, então é esse o papel. Né? E é exatamente isso. Para você ter ideia, Fábio, a contabilidade está se preocupando tanto com esse cenário que incorporou em nível nacional normas internacionais de contabilidade voltado especificamente para essa área de sustentabilidade. Porque, em muitos casos, a contabilidade só fazia aquele cumprimento de normas para o fisco. O burocrático. O burocrático, e não se preocupava em mensurar especificamente o quanto que essa qualidade da informação, de acordo com as técnicas de sustentabilidade, são reproduzidas nos balanços das empresas, nos números, e o impacto que isso traz também para a sociedade. É uma nova visão que a contabilidade começa a ter, né? Porque o conhecimento para essas áreas faz com que as empresas se destaquem e a melhor ferramenta para fazer essa mensuração é através dos procedimentos que a contabilidade se preocupa, a partir de agora, a nacionalizar através de normas para cumprimento e destaque, né, nacional. Excelente. Nada de burocrático mesmo, né? Uma atuação como essa. Por isso que uma conversa tão importante aqui no nosso Em Destaque, trazendo essa clareza, né, do presidente do Conselho Regional de Contabilidade com a gente no nosso programa, vai destacando isso e nos abrindo ainda mais o olhar para esse trabalho cada vez mais sensível. E até com legislação internacional. Então, perceba, não basta só a brasileira, mas também até a internacional é observada. E como a gente sabe, né, que o profissional que está ali nos oferecendo um serviço ou que a gente está à procura dele, ele é um profissional habilitado? Quais são os passos, né, ou sinais que o Conselho também ele dá como orientação para procurar essa ajuda qualificada? Na volta do nosso intervalo, esse e outros pontos ainda abordados aqui no nosso Em Destaque. Então a gente volta já já. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na manhã da TV Sim SBT, a gente continua a conversa com o nosso convidado desta edição. Walter Leno Noronha, que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, o CRC, falando conosco sobre essa profissão tão importante, né, sobre os desafios que ela tem em se atualizar diante, por exemplo, da reforma tributária, mas ainda mais, né, valorizar esse profissional da área da contabilidade, tão essencial, como já entendemos, né, no nosso primeiro bloco, e ainda mais, né, como reconhecer esse trabalho do Conselho, né, fazendo justamente um diálogo com essa mão de obra que vai chegando ao mercado, obviamente, também resguardando esse profissional e a própria profissão em si.
foi o que a gente deixou do último bloco, né, presidente? Como que o Conselho trabalha para que quem esteja oferecendo também, né, os seus serviços seja esse profissional qualificado e ligado, né, a todos os registros necessários? Sim. Bem, o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo faz questão de levar o assunto da profissão da contabilidade, inclusive, Fábio, para as escolas de segundo grau. Nós temos uma oportunidade de apresentar para aquelas pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho, que muitas das vezes não sabe o que o contador, né, desenvolve, qual é a função essencial da sua atividade, e nós fazemos questão de ir nas escolas de segundo grau para falar um pouquinho do mercado e da grande oportunidade que aquele aluno de segundo grau vai ter quando ele for para o mercado. O aluno ele pode ser um contador com o seu negócio próprio, ele pode ser um professor, né, de faculdade, de cursos, ele pode ser um auditor, ele pode ser um perito judicial, ele pode tentar concursos públicos, ou seja, a profissão da contabilidade é uma profissão completa, que lhe apresenta inúmeras oportunidades de negócio. E agora, para quem quer atuar na área da contabilidade, vai precisar de cumprir alguns requisitos, né? Primeiro, concluir a sua graduação no curso de Ciências Contábeis. Depois disso, realizar uma prova que a gente denomina como exame de suficiência. Sendo aprovado nessa prova, ele já está habilitado a requerer o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. E a partir dali, né, a partir do momento do registro, ele tem que ter em mente de que nunca mais vai parar de estudar. A atualização vai ser constante. Sim. E é um dos 3 pilares que o Conselho Regional de Contabilidade se preocupa. O primeiro deles é de efetivar o registro da profissão, né, é a função do CRC. Além disso, de fiscalizar a profissão, não tem jeito, é cumprimento de uma burocracia que está na própria legislação. Além disso, o exercício da educação profissional continuada, porque aquele profissional que vai estar dando continuidade ao seu estudo, seja com uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ele vai estar atualizado com essas inúmeras oportunidades, mas também modificações que a profissão vai trazendo. Então, num primeiro momento, Fábio, são os pré-requisitos, né, para que aquela pessoa que quer iniciar ao mercado vai precisar de observar para preencher com excelência a sua atividade, tendo a certeza de que só fica desempregado quem quer, porque a profissão da contabilidade vai escancarar oportunidades para aquela pessoa que quiser atuar, né, no mercado da contabilidade. Inúmeras frentes mesmo, né? Ainda mais quando a gente pensa que o próprio caminho da reforma tributária por si só já seria tão grande. Exato. Esses tantos que o senhor listou aqui agora já deixam, inclusive, né, até como um direcionamento para quem nos assiste e ficar mais atento, né? Talvez pessoas que nem pensavam em atuar na área já possam agora olhar com outros olhos mesmo. Sem sombra de dúvidas. Apenas complementando, né, a essa fala, antigamente existia o segundo grau técnico em contabilidade. Eu queria perguntar isso. Pois exatamente. Mas desde 2010, né, já não se tem mais a oportunidade de realizar o curso técnico. Então, existem técnicos em contabilidade ainda no mercado e esses vão se perdurar. Sim. Mas para exercer o munus da profissão, vai ter que fazer um curso superior, né? Uma faculdade que dura 4 anos, está sofrendo uma mudança muito grande na sua grade curricular, porque a profissão ela é muito dinâmica. Uhum. As suas atualizações, as suas frentes, conforme nós comentamos aqui no primeiro bloco, referente às informações de ESG, sustentabilidade, a própria reforma tributária faz com que a profissão se modifique consideravelmente, né? E são as inúmeras oportunidades que são colocadas para aquelas pessoas que querem atuar na área da contabilidade. Exato. E até quando a gente observa, né, que, por exemplo, a convenção, né, da categoria, realizada há pouco tempo, final de julho? Sim. Não foi, né, 3 presidente? e 4 de julho fizemos Começo, um então. evento maravilhoso aqui, com mais de 600 profissionais na capital. Tomou uma proporção muito grande, levando em consideração que os palestrantes eram muito renomados.
e que vão balizando esse caminho do setor, né? Esse que é o ponto. É quando, às vezes, um currículo, igual a gente está falando de passou da formação para isso, né? Mas quando, às vezes, um currículo pode não estar ainda, né, totalmente formatado para os avanços, esses eventos, como a convenção, já apontam esse caminho, então, né? Sem sombra de dúvidas. Nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir superintendente da Receita Federal, auditores fiscais do Estado, né, que trouxeram visões que muitas das vezes nós ignoramos no nosso dia a dia, e eu vou até um pouco mais além. Nós estamos vivendo hoje uma transformação digital na profissão da contabilidade. Antigamente, quem não lembra, né, do profissional da contabilidade que utilizava ali a sua máquina de calcular e uma máquina de escrever, né? Hoje, você não se imagina atuando na profissão da contabilidade sem, por exemplo, utilizar uma inteligência artificial. E isso faz com que o dinamismo da profissão se torne diferenciado, porque o cumprimento das obrigações acessórias você não vai deixar de existir, na verdade, porque é necessário, né, cumprir perante o governo esse número, essas inúmeras burocracias. Mas, sem sombra de dúvidas, Fábio, aquele profissional que utiliza a tecnologia a seu favor consegue ter tempo sobrando para ajudar o empresário, o teu cliente, a tomar alguma decisão, né? E é essa a grande essência da profissão da contabilidade, de ser uma ferramenta para tomada de decisão. E, então, quando aquele contador ajuda o empresário a tomar uma decisão correta, a analisar planejamentos financeiros, seu fluxo de caixa e tomar a decisão do melhor investimento ou da formação do preço do seu produto ou do serviço, essa é a grande diferença. E é esse profissional que consegue ter destaque no mercado da contabilidade. Só nessas duas últimas áreas que o presidente citou, acho que a gente tem um ponto de crescimento muito importante de absorção dessa mão de obra, né? Porque, se o senhor concorda, o número de profissionais, né, ligados a um CNPJ próprio aumentou muito, né? O famoso MEI, que faz com que ele tenha que ter domínio de alguns sistemas, pelo menos a existência dele sim, mas saber lidar tendo assessoria de um profissional assim, acaba tornando as coisas muito mais fáceis e menos perigosas de se incorrer em alguma falha, algum erro de digitação ou de algum processo que você precisava fazer e não fez. Ou seja, lidar com os meandros aí da legislação, esse profissional está habilitado a ajudar essas pessoas também, ou prestar serviço, né, melhor dizendo, a essas pessoas. Sem sombra de dúvidas. No Brasil, toda empresa precisa de ter um profissional de contabilidade para lhe auxiliar na escrituração contábil, seja digital ou não. O que eu quero trazer com essa informação? De que no Brasil nós temos mais de 20 milhões de empresas. Então, olha a quantidade de oportunidades, né, que o profissional ele se depara. E quando ele auxilia aquele microempreendedor individual, que tem as suas limitações de faturamento, mas quando ele começa a crescer, ele precisa de transformar a sua empresa e é lógico ter uma assessoria desse profissional para o auxílio na tomada de decisão. Então, em que pese o microempreendedor ele não tenha uma burocracia, mas o objetivo de todo empresário é de crescer o teu negócio e para crescer ele precisa de estar profissionalizado e precisa de ter uma mão de obra qualificada para ajudar nessas tomadas de decisão. E é aí que o profissional da contabilidade auxilia desde um microempreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, para que evolua para uma empresa de grande porte, com inúmeros funcionários e, sem sombra de dúvidas, o profissional ele vai ter que estar atuando naquele momento. Exato. Bem, não ter problemas aí na administração, né, desses pontos todos, não falhar na hora que há uma exigência, né, de legislação ou de burocracias. Acho que esse ponto é muito importante para que você tenha noção do trabalho desempenhado pelo próprio Conselho, mas pelos profissionais da área da contabilidade no Espírito Santo. Um dos pontos, inclusive, né, presidente, da sua gestão, acho que avançou nesse sentido, né, de trazer essa proximidade da formação das necessidades de atualizações para perto. A grande entrega, né, da convenção já aconteceu, mas reverbera
ainda, né, entre os profissionais. O que o senhor aponta ainda de observação que o seu trabalho, né, à frente da instituição ainda vai contribuir com a contabilidade do Espírito Santo? Com certeza. O objetivo do Conselho Regional de Contabilidade é sempre de assessorar o profissional que utiliza o CRC, até porque é a casa da profissão, né, o local onde ali a gente defende os direitos daquele profissional. Esse é a minha maior preocupação na gestão da presidência do CRC. Nós não abrimos mão de prerrogativas da profissão. Por isso que o diálogo com as instituições públicas, com os políticos, ela acaba acontecendo com tamanha naturalidade, porque, para você ter ideia, Fábio, nós estamos agora com um projeto de lei para trazer com que o profissional da contabilidade, aquele que está lá no dia a dia, que já tem inúmeras benesses, né, nos atendimentos junto a alguns órgãos, ele tenha uma ampliação desse atendimento, seja junto a cartórios, junto a corpo de bombeiro, junto à própria junta comercial do Estado. Bem lembrado. Até porque é o profissional da contabilidade que fomenta o crescimento do Estado, dos municípios, com as informações, com a abertura de empresas. Então, para esse profissional, ele precisa de ter uma atenção diferenciada. Então, a busca dessas prerrogativas profissionais, né, do respeito à profissão, da inviolabilidade da atividade da profissão é o que a gente busca. Eu não abro mão disso. Precisamos fazer com que a profissão da contabilidade seja reconhecida, porque ela é uma das maiores e melhores profissões que uma pessoa pode escolher para o exercício, né, da sua vida. E é isso que a gente quer, de trazer essa excelência para a profissão da contabilidade, porque a profissão merece. E estaremos lutando para isso enquanto tiver essa gestão. Que bom. E com espaço aberto, inclusive, para conversar com você pelo nosso Em Destaque, né, falando dessa representatividade tão importante aqui pelo Espírito Santo. Doutor Walter Leno, nosso tempo se esgota. Obrigado pela abertura que teve de vir até aqui, mas nos mantém informado também de tudo isso que você está acompanhando, liderando o CRC. O espaço está aberto para voltar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Que bom. E agradecendo, então, a você também que acompanhou a nossa conversa, saindo muito mais informado, né, conhecendo uma área que talvez não fosse a sua, e agora passa a observar com muito mais apreço e proximidade. Então, a gente tem um convite para que você também, óbvio, volte no próximo Em Destaque. A gente te aguarda. Tenha um bom dia e até a próxima.